Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Eu sou o missionário Ricardo Salles e hoje nós vamos fazer um estudo apologético sobre a CCB, a mais conhecida como Congregação Cristã no Brasil. Nós já fizemos outros vídeos sobre a Igreja Adventista, sobre o sábado, enfim, sobre um estudo sobre o neopentecostalismo, sobre a Universal. Fizemos outro estudo também sobre o catolicismo romano. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a Congregação Cristã no Brasil, que é uma das, eu acho que é a segunda maior denominação do Brasil atualmente. Perde apenas para a Assembleia de Deus. É uma igreja neopentecostal, e tem vários erros doutrinários. A gente vai ver o estudo aqui, porque é considerado como seita, como pelas igrejas reformadas tradicionais. Tá certo? Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem que saber o que é definição, qual é a definição de uma seita. O que significa ser uma denominação cristã, ser denominado como seita. Por quê esse sectarismo? Essa palavra seita significa uma separação, Quando o cristianismo lá, na época de Cristo, foi considerada pelos fariseus, até as seitas hoje, principalmente a adventista, se orgulham de ser chamado de seita, porque traz a alusão do cristianismo lá nos primórdios, do cristianismo. Não, os judeus consideravam o cristianismo como seita. Sim, para eles, o cristianismo até hoje é considerado como seita. Até hoje. O cristianismo em si, aquele que não faz parte do judaísmo, eles chamam Jesus de louco, chamam o apóstolo Paulo de um rebelde, entendeu? Mas essas igrejas que são denominadas como seita, se vangloria em ser chamado de seita, porque naquele tempo o cristianismo era denominado como seita, mas até hoje é denominado como seita também pelos judeus, de forma errada. Mas seita é uma parte sectária, para o cristianismo hoje. O que é uma seita? É uma parte sectária, separada da comunidade cristã evangélica, realmente bíblica, que forma seus próprios dogmas, suas próprias doutrinas. Então, no Adventismo, a gente viu que tem uma profetisa, uma falsa profetisa lá, que é a senhora Ellen White. E por que isso não pode? Porque acrescenta algo além da palavra de Deus. Então, seita é tudo que coloca acrescenta algo além do que o Evangelho diz, do que a palavra de Deus diz. Então, se eu tenho uma profetisa da minha igreja, diz que o cano nos fechou, ou se eu tenho alguma coisa que impede igualdade com a Bíblia, ou então até acima, mesmo se for igualdade, já é um erro gravíssimo, ainda mais se é acima, como o catolicismo. O catolicismo afirma que a tradição está acima da Bíblia. Então, é por isso que a seita é perigosíssima, Infelizmente, nós respeitamos, mas o adventismo tem os escritos de Ellen White, que coloca de pé de igualdade, assim como o livro dos Mormons. Eu tenho o livro dos Mormons aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre o LM, Livro maldito, eu coloco. O LM, você conhece o LM? Eles estão aí no Instagram, pagando caríssimo aquelas propagandas para difundir as suas doutrinas. Então, por que o mormonismo é considerado como seita também? Porque ele coloca esse livro aqui de pé de igualdade com a Bíblia, sendo que isso aqui tem vários erros geográficos, históricos, vários erros, não está em consonância com a Bíblia de jeito nenhum. Então isso aqui foi uma revelação de um profeta também, Joseph Smith, assim como a Ellen White, Eles se vangloriam muito dos escritos da Ellen White, que a maioria foi plágio. E hoje nós vamos focar na Congregação Cristã no Brasil. Então, seita é tudo que coloca acima, acrescenta ou diminui alguma coisa da pessoa de Cristo. E qual o motivo da Congregação Cristã no Brasil ser considerada uma seita? Porque eles falam que a Congregação Cristã no Brasil é a salvação, é o caminho para a salvação. Eles dizem que os batistas, presbiterianos, assembleanos, congregacionais, luteranos estão no caminho da salvação. Eles só vão encontrar a salvação quando eles tiverem uma revelação e forem para a Congregação Cristã no Brasil. Eles afirmam isso, que somente lá é a graça. Infelizmente, essa é o que eles pregam. Se você for em qualquer igreja e falar com qualquer ancião,
eles dizem que as outras igrejas são perdidas também, assim como os adventistas, como o Testemunho de Jeová, como o catolicismo, como o mormonismo. Eles afirmam que as demais igrejas são perdição. Só lá tem a graça de Deus. Então, eles tiram o sacrifício de Cristo, retiram o sacrifício vicário de Cristo e colocam a denominação como um método de salvação. Então, isso não existe. Eles são fiéis, né, e amáveis. Tem muita pessoa que diz assim: não, mas eu conheço uma pessoa da congregação cristã no Brasil que é tão gente boa, uma irmã que só ora, é piedosa. Sim, existe pessoas assim nas seitas, no catolicismo, pessoas ateias são piedosas às vezes, fazem obras, mas se você nega a suficiência de Cristo ou acrescenta alguma coisa além da palavra de Deus, infelizmente está ocorrendo em gravíssimo erro, entendeu? Não é porque algo é piedoso, se mostra uma coisa ali calma, que é de Cristo. Judas também estava lá no meio, sendo piedoso. Não, vamos vender esse perfume aí de nardo que você quebrou, poderia alimentar vários pobres, não sei o que, sendo que ele era o ladrão, ele desviava o dinheiro. E mais tarde ele se revelaria o traidor. Então pessoas se travestem de ovelhas, mas são verdadeiros lobos. Aquelas pessoas que arrotam santidade, muito cuidado. Muito cuidado com essas pessoas que arrotam a santidade. Nós vimos aí o caso do pastor Paulo Júnior, que caiu, né? Infelizmente, há boatos que ele oprimia, era tóxico, era grosseiro com suas palavras. Eu admiro ainda a pregação dele, que o que importa é a mensagem, não o mensageiro. Mas essas pessoas que arrotam demais santidade, olham demais para o pecado dos outros, né? Cuidado com essas pessoas. Então tem pessoas fiéis, amáveis na congregação cristã no Brasil? Tem. Existe pessoas assim, qualquer tipo. Pode ser salvo? Pode. Mas, infelizmente, se o Espírito Santo tocar neles, ele vai participar verdadeiramente da obra do Senhor. Assim, por ser esse material, esse conteúdo apologético aqui, nós traremos alguns ensinos contraditórios à luz da Bíblia e procuraremos sanar esses erros e vamos mostrar na palavra de Deus o que é que diz. Primeiro, a origem da congregação cristã no Brasil e a salvação. Ensina que aqueles que não são batizados e não congregam na congregação cristã no Brasil estão fora da doutrina, portanto, fora do caminho da salvação. E as pessoas que nasceram antes da congregação, antes da CCB, em 1910, quer dizer que essas pessoas eram perdidas? Lutero, John Knox, John Wesley, todos esses eram perdidos por causa de uma revelação, de uma suposta revelação de um homem pecador e até ímpio, como esse Franciscon, induzindo as pessoas ao erro. Ele era presbiteriano. Então, olha a noção de seita. Eles dizem que pessoas que não estão na congregação cristã no Brasil estão no caminho da salvação. Então, se você quiser ser salvo, não é você crer em Cristo, é você ir para a congregação cristã no Brasil e aprender sobre Cristo lá, que eles não aprendem, eles não estudam a Bíblia. Para eles é um erro gravíssimo você pegar a palavra de Deus em casa e estudar a Bíblia, porque eles entendem de forma errônea que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, a letra mata é a lei que mata, não é a Bíblia que mata. O Espírito Santo vivifica, ou seja, o Espírito Santo vai nos vivificar, iluminar para lermos a Escritura Sagrada. Então, para eles pregam isso, né? Eu já fui em um culto, entre aspas, né? Eu não sei nem como é que chamar aquilo, uma reunião, muitas pessoas gritando, as mulheres todas cobertas de véu, os homens todos de paletó, aquele legalismo, aquele moralismo, aquele farisaísmo. Então, um pastor, o ancião que fica lá na frente, chamava um irmão: tem alguma revelação, irmão? Não. Ninguém tem. Porque como é que vai falar sobre o quê? Aí, às vezes, sabe o que acontece? Um irmãozinho, entre aspas, que lê alguma coisa, deixa eu olhar aqui, aí já deixa marcado, né, com essa tirinha aqui, eu vou ler aqui, mas eu vou tentar entender mais ou menos alguma coisa. Aí lá no culto diz que tem uma revelação. Eu já fui no culto e aconteceu desse jeito. Mas nesse culto ninguém se prontificou. Aí o próprio ancião estava lá marcado com sua Bíblia. Aí falou sobre coisa totalmente desconexa com a palavra, nada a ver com a palavra. Porque não estuda, não faz uma exegese, não procura fazer um comentário, uma introdução, uma aplicação. Então, falando coisas sobre prosperidade, sobre bênção, sobre isso, mas não sobre o que o texto realmente diz. Então, eles acham que a congregação cristã no Brasil é detentora da salvação.
Se isso não é ser seita, o que é ser seita, então? Se isso não é sectarismo, exclusivismo religioso, você pode ter certeza, eles não chamam ninguém para pregar de outras igrejas, porque eles acham que só tem a detenção da salvação lá. Assim como os testemunhos de Jeová, assim como os mormons, assim como os adventistas, assim como os católicos. Eles não vão chamar um pastor batista, presbiteriano, congregacional, assembleano, luterano, anglicano, ou de outros ministérios pentecostais, independentes, para pregar na sua igreja. Não, porque eles só acham que só lá tem a revelação. E nem eles têm coragem, e não tem nem como pregar em outro lugar, do jeito que ele prega. Não tem como um ancião da igreja, da CCB, pregar na igreja batista, presbiteriana, assembleana, não tem como, porque eles não sabem pregar. Ele não sabe fazer uma introdução, uma aplicação, separar os pontos ali, pregar expositivamente. Não tem, ele não sabe. Temático, sermão textual, biográfico, ele não sabe. Ele só sabe abrir a Bíblia em qualquer... É assim que funciona. Abre a Bíblia, Atos capítulo 11, versículo 19, pronto. Vai falando ali. Nem sequer tem a questão de ler bem direitinho. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação... Por que foram dispersos, irmão? Por isso, não. É só aquela coisa, revelação, aquela gritaria. E o pessoal lá, as mulheres, né, de um lado e os homens do outro, gritam glória, glória, e não sei o que, aquele barulho, desordem, caos total. Então, o exclusivismo da congregação cristã no Brasil mostra a maior evidência do sectarismo. Além de serem detentores da salvação, né, eles são exclusivistas com relação às demais denominações. Ezequiel Soares observa bem que as várias igrejas sempre existiram desde os dias primitivos. Encontramos no livro de Apocalipse o Senhor no meio dos 7 castiçais, que representam as 7 igrejas diferentes. O livro relata que ele se apresentou no meio dessa diversidade. Além disso, mandou uma mensagem para cada uma dessas igrejas. Lembra em Apocalipse, tinha 7 igrejas? Ou seja, não era não é igreja una, que nem o catolicismo diz, que nem o adventismo diz, que somos igreja una aqui, exclusiva. A igreja remanescente, né, que os adventistas pregam tanto, e as outras são babilônias. Nós consideramos como irmãos. Não considera, só considera por conta para não se mostrar que é seita descancarada, mas só vai considerar uma pessoa como irmão se aceitar o batismo, né, crendo no adventismo e crendo na Ellen White. Senão, algumas foram parcialmente censuradas, outras elogiadas. Não havia uma igreja sequer igual a outra. E não é essa diversidade que encontramos hoje nas várias denominações evangélicas? Várias. Pense, se a Bíblia diz que Jesus está presente em diferentes igrejas, e se a congregação cristã no Brasil nega esse fato, não estaria ela contrariando as escrituras sagradas? Quem estaria com a verdade? Ela ou Jesus? Porque Jesus em Apocalipse aqui, na revelação de João, diz que habitava. Ele mandou uma mensagem, né? Estava presente no meio dos 7 castiçais e no meio das 7 igrejas diferentes. Mas a congregação cristã no Brasil diz que somente ela detém a salvação, somente Cristo habita lá. Então é outro erro gravíssimo aqui, é o exclusivismo religioso. Outro ponto, sobre a salvação e a igreja. Para a Bíblia, a pessoa é salva para ser a igreja. Não é salva pela igreja. Ela é salva por Jesus. Ele é o Salvador e a igreja é a composição daqueles que foram salvos. Nós somos salvos. Um bandido que ouve uma pregação ou lê a Bíblia lá na sua cela, ele já começa a ser salvo ali. Ele já começa a manifestar o Espírito Santo ali pela pregação, pela leitura da palavra. Quando ele sair, ele vai procurar uma igreja que seja pura, que seja bíblica, que seja genuína. Não é para ser salvo que ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja porque ele foi salvo. Então, a congregação cristã no Brasil, não. Só se você vier para a igreja que você vai ser salvo. No entanto, a Bíblia parece fazer o contrário. Aprova a existência de várias igrejas e rejeita o ensino da salvação por meio de uma só. Conclusão. Quem está fora da doutrina bíblica, né, parece a congregação cristã no Brasil e não as demais igrejas evangélicas. Parece a congregação cristã no Brasil parece estar fora, está fora do parâmetro bíblico de Cristo. Mas infelizmente pelo legalismo, pelos seus templos robustos, né? Infelizmente, muitas pessoas vão pelo visual, como era no templo lá. Jesus Cristo, os discípulos, olha mestre, veja só esse templo, veja essas pedras. E o que é que Cristo diz?
Não haverá um tempo que não haverá pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai ser derribado. O que é que Cristo estava apontando? Não foquem nas coisas materiais. Não foque no templo de pedra e madeira e gesso. Foque nas coisas eternas. Mas o que é que as seitas fazem? Templos bonitos, né? Assentos de madeira muito bonito, tal. Se fosse isso e mais a pregação cristocêntrica e a verdadeira doutrina, não tem problema, porque há várias igrejas batistas, né, de outras denominações que têm templos bonitos, bem confortáveis, com ar-condicionado, bem iluminados, bem ornamentados, mas isso não é um problema. O problema é do legalismo religioso. Não, aqui veja só que igreja linda, aqui não dá dízimo, aqui não tem pastor, aqui nós oramos de joelho, as mulheres oram de véu, como diz a Bíblia, né, que é outro ponto que a gente vai ver. Os homens só oram, nós só oramos de joelho. Então é o legalismo religioso que é o perigo da vida cristã. Então a salvação é pela igreja e não pela obra redentora de Cristo. Para a Bíblia, a pessoa é salva para ser a igreja, não é salva pela igreja. Quinto ponto, sobre os salvos e a congregação cristã no Brasil. De acordo com a Bíblia, para ser salvo é preciso arrependimento e fé em Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O carcereiro de Filipos converteu-se na cadeia, como eu falei agora há pouco. A mulher samaritana foi salva à beira do poço, não foi na igreja. A mulher hemorrágica foi salva à luz do dia. Não teve problema nenhum, não foi numa noite de domingo num culto. Foi em plena luz do dia e tocou em Jesus e ela foi curada e foi salva. Nenhuma dessas pessoas que foram salvas através da sua fé em Jesus foram membros da congregação cristã no Brasil. Até não pensava nem existir, né? Em 2000 a.C., foi no ministério de Cristo, né? E o que dizer do ladrão da cruz, que foi crucificado ao lado de Cristo ali? Será que ele não foi salvo também? Porque não cria na congregação cristã no Brasil? Então, assim, é um erro gravíssimo, né? Ele não buscou a palavra e nem ao menos teve tempo de assistir a um culto, nem foi batizado. Apesar disso, ele foi salvo, segundo o próprio Cristo diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, nem em 1910 você vai esperar o seu espírito e sua alma para quando tiver uma revelação de um homem que você vai ser salvo, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para concluir esse ponto, não é preciso ser batizado na congregação cristã no Brasil para ser salvo, é necessário tornar-se um discípulo de Jesus. Porque os CCB, se chegar uma pessoa lá, alcoolizada, drogada, fora de si, eles batizam. Não tem um discipulado, não tem uma pregação, não tem uma explicação falando sobre o que é graça, sobre o que é arrependimento, sobre o que é transformação de vida. Eles acreditam que a água do batismo é sobrenatural. Eles acreditam que na água do batismo ali vai acontecer um milagre sobrenatural. Isso a Bíblia não mostra isso. Até o próprio Cristo, quando foi batizado, apareceu uma pomba do Espírito Santo e a voz do Senhor: este é meu filho em que eu me aprazo, eu me alegro. Pronto, nada de sobrenatural ali, mas Cristo era o próprio Deus ali. Em nenhum momento nos batismos de Pedro, de outros discípulos, houve uma manifestação sobrenatural. Porque o batismo é um símbolo, é uma confissão pública de fé. É a crença pública, né? Você demonstrar realmente que não está negando a Cristo e quer servir a Cristo ali para o resto da sua vida. Então, o salvo da congregação cristã no Brasil é somente se você for de outra igreja, não importa se é de seita ou não, eles rebatizam você lá. Se você for batista, infelizmente, de qualquer outra denominação, assembleando, ou seja, se você vem de outra igreja, não importa, você tem que ser rebatizado. Eu até entendo que nas igrejas tradicionais reformadas, eles não aceitam o batismo de seitas, óbvio. Catolicismo, neopentecostais, igrejas seitas tradicionais, né, que nem o Adventismo, seita Testemunho de Jeová e Mormons. Por quê? Porque, infelizmente, lá a manifestação do batismo é outra, não é somente Cristo. Então, mais para os CCBanos, o batismo de outras igrejas tradicionais, reformadas, que é o batismo bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não aceitam. Olha a arrogância e o orgulho religioso. Outro ponto, sobre a suficiência do caminho da salvação fora da congregação cristã no Brasil. Eles creem que somente lá, né, como eu já falei, somente lá é que existe a salvação. Por isso que existe todo aquele orgulho religioso. Não somente na minha igreja, vão para a minha igreja. Eles gostam muito de conversar com pessoas que já são crentes. Eles não evangelizam, eles não pregam a palavra de Deus,
em culto domiciliares, em culto doméstico. Eles não fazem isso. Eles não panfletam, né, pregando a palavra de Cristo, não semeiam. Ou seja, é somente para dentro. É uma das piores denominações cristãs, né, que se diz cristã, que está ativo nesse momento. Porque eles pescam, se tiver um vizinho batista, presbiteriano, assembleano, eles vão lá, né, vão fazer uma visita à minha igreja, tal, como eu fui, né? Então, eu estava blindado pelo Espírito Santo ali, sei que lá era seita, e só confirmei a falsa doutrina deles, né? A Bíblia é clara sobre a suficiência de Jesus como o único caminho para o Pai. Restringir a salvação à irmandade da CCB é limitar o poder salvador de Jesus a alguns gatos pingados. Somente aquelas pessoas lá são salvas. E o resto da humanidade? Seria o mesmo que tentar aprisionar a água do oceano com um coco dentro de um copo. Impossível. Imagine milhares de pessoas genuinamente convertidas ao Evangelho, fiéis a Deus, em outras denominações cristãs, irem para o inferno só porque não pertence à CCB. Porque a CCB é a luz, é a revelação, é o Apocalipse, é o novo Apocalipse, a nova revelação de Francescon. Então, não tem a revelação do apóstolo João, é a revelação do profeta Francescon, né? Isso cheira a puro farisaísmo. Tal crença não seria cruel, obtusa, tacanha e mesquinha demais imaginar que só lá é a salvação. Ela põe um cabresto teológico na graça de Deus. É religiosidade, isso é farisaísmo. Assim como os judeus, né, pensavam que a salvação era somente para Israel. Mas lá em Isaías 53 diz que viria um novo Salvador, ele seria rejeitado, ele seria desprovido de beleza, mas ele seria o Salvador. E eles até hoje não entendem que Cristo é o Messias. E Cristo é o descendente da tribo de Davi, que veio para resgatar o seu povo do pecado, para reconciliar com Deus. Infelizmente eles não entendem isso, e parece que a congregação cristã no Brasil também não entende, e outras denominações também que usam, né, algumas metodologias, né, judaicas, né, estola sacerdotal, kippá, arca da aliança, né, vocês veem um sacrifício, né, mas só que não é de animal, é de dinheiro, sobre a perda irrecuperável da salvação. Isso daqui, esse ponto, irmão, vocês têm que ficar muito atentos. Você que está frequentando, está aqui no YouTube e caiu nesse vídeo aqui e não, eu sou da CCB, eu tá 2, 3 meses, olha o que é que eles dizem, olha o que eles creem. Se não falaram isso ainda, é isso aqui que eles creem. Todo mundo sabe que a prática de certos pecados na congregação cristã no Brasil pode implicar na perda irrecuperável da salvação. Segundo a CCB, a pessoa cai na graça quando incorre em determinados pecados, como é o caso do adultério. Eu falando com essa pessoa que me convidou para ir na CCB aqui do bairro, ele disse que o adultério é um pecado irrecuperável, que você perde a salvação, é irrecuperável. E eu disse, então quer dizer que Davi, ele está no inferno nessa hora? Então Deus é mentiroso, dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele era um ungido de Deus, e ele ficou sem resposta. Por quê? Porque ele estava ouvindo somente o que o líder dele diz, não é o que a palavra dele diz. E eu contestei ele ali. Então, me responda, Davi, ele pecou de adultério, e até de outras coisas, mentira, assassinato, enfim. Ele está no inferno hoje? E ele ficou sem resposta. Quer dizer que quer dizer que o Cristo não é capaz de remir o pecador do adultério? Ou seja, aqueles que caem no adultério por fraqueza espiritual mesmo, não é nem carnal, é fraqueza espiritual, mas se arrependem, como foi o caso do Philip Yancey, ele se arrependeu, a mulher o perdoou. Quer dizer que ele, quando morrer, vai para o inferno. E sabe o que isso acontece, irmãos? Pessoas dentro da CCB que caem em adultério, como é pregado lá que as outras igrejas são igrejas falsas, ficam desigrejados e ficam com aquela consciência pesada. Eu não sou salvo. E faz, sabe o quê? Tira a sua própria vida. Ceifam a sua própria vida. Ou então, no mínimo, cai em desgraça. Alcoolismo, drogas, né? Pornografias. Por quê? Porque lá é tipo o diabo acusando. Não, você pecou, você adulterou, você não é salvo mais não. Você perdeu sua salvação. Imagina aí um crente ouvindo isso, de um líder religioso, que você se considera tão importante. Mas cadê que ele mostra na Bíblia? É doutrina, é tradição. Mesmo seguindo de arrependimento,
A pessoa não pode ser mais aceita na igreja. Ao contrário. Porém, sem endossar o erro, a Bíblia promete purificação pelo sangue de Jesus a todo que se arrepender e deixar o pecado. Então, o adultério de Davi é o mais claro lá em Salmo 51. Salmo 51 foi deixado para nós, para a gente não seguir o exemplo dele. E se cairmos, e se alguém cair, que siga o exemplo dele, se arrepender, que até os ossos ali ele se amargura, se quebranta, chora, entendeu? A negação do apóstolo Pedro, seguida de restauração. A queda do filho pródigo, seguida pelo perdão do pai após o seu retorno quebrantado. Então, vários pecados, todos os pecados são remidos pelo sangue de Cristo. Não há um pecado. Agora, é claro, o cristão não pode viver na prática do pecado. É diferente você pecar, nós somos pecadores, eu peco todo dia, em pensamento, em atos, em ações, em palavras, enfim. Eu posso não cometer alguns pecados públicos, né? O adultério, a mentira, o assassinato, o roubo em si, né? O furto. Mas só em pensar, Cristo disse que já ali você já está contaminado, né? A nossa natureza é caída. Mas se nós adulterarmos um dia, tanto homem como mulher, tanto faz, Cristo pode sim. Ele perdoa o seu pecado se você se arrepender. Agora nós não podemos ser aquele crente, né, escorregadio. Eu vou adulterar amanhã e depois eu peço perdão. Você já fazendo essa premeditação, né? Na lei penal existe o crime premeditado. Então eu vou matar fulano e ninguém vai descobrir. Então você não pode ser um crente, né, com esse pensamento. Eu vou pecar para Deus me perdoar. Não, às vezes no momento ali, infelizmente, né, aquela coisa, aquele desejo, aquela situação, infelizmente, faça que nem José. A mulher de Potifar tentou agarrar ele ali, rasgou as suas roupas e ele, vazou. Mesmo assim, ele foi, né, preso, né, por uma falsa acusação, sendo inocente, mas ele preferiu ser preso inocente do que ser culpado, liberto, porque ele estaria ofendendo ao Senhor. Então, o arrependimento, né, é para qualquer pecado. Então, eles creem nisso, até hoje. Se você adulterar, se algum membro lá adulterar, além de perder a salvação, né, ele não pertence mais à igreja, eles são excluídos, eles são, rebaixados, eles são humilhados. Aquela pessoa ali, os outros pecadores acusando os pecadores, olhando com maus olhos. Por isso tem muitas pessoas que gostam disso. Não tem aquelas contendas no trabalho, na escola, na faculdade, na família. Olha, fulano fez isso, aquele... Olha, como é que pode? Ele fez isso, cara. Como é que pode? Não, eu nunca faria isso. Se fosse eu... Aí tem pessoas que gostam disso. Pessoas que amam isso. Mas essas pessoas são desprovidas do amor de Cristo. Aquelas pessoas que gostam desse tipo de situações, de irmãos que caem na graça, né, no pecado, demonstram que não são restaurados por Cristo. Sobre a salvação pelas obras. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque já fui salvo pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Efésios 2, de 1 ao 10 disso, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, a Congregação Cristã do Brasil diz que as obras é que salvam, né? A Congregação Cristã no Brasil e a Bíblia. Não é raro ouvir um membro da Irmandade dizer que a comida servida na Congregação Cristã no Brasil é a melhor, porque sai na hora, pois Deus fala na boca do ancião, enquanto a de outro, a comida é fria, pois o pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhes falar. Esta é sem dúvida uma visão míope e equivocada da própria Bíblia, né? Então, assim, para os CCBs, eles que a comida é feita quentinha lá, a palavra é quentinha. Por quê? Porque eles abrem a Bíblia e já falam o que tem ali. Nem que seja comida ruim, entendeu? Comida estragada, né? O que ele sai da boca dele é tudo estragado. Não tem coisa com coisa, fala coisa desconexa, erros, né? Às vezes vai estar falando alguma coisa, está falando sobre sofrimento, sobre salvação, mas ele diz que é prosperidade, que vai vir bênção, coisa totalmente diferente. O que é que adianta? A comida sai quente, mas sai estragada. É melhor você comer uma comida para ele, usando essa analogia, comer uma comida natural, friinha ali, mas uma comida saborosa, uma comida rica em proteínas, rica em vitaminas, mas que vai nutrir o seu corpo. No caso, vai nutrir a nossa alma, porque vai ser exposta à palavra de Deus, o que realmente ela diz, e qual é a aplicação para a nossa vida. Então eles dizem isso, lá é friinha, é quentinha a comida que sai da boca do ancião. Pode até sair quente, mas sai estragada. Então tem muitas pessoas que
prefere comer lixo do que comer aquela verdadeira proteína, nem que seja um pouquinho ali, uma porção da Bíblia, mas bem explicada, bem interpretada, entendeu? Por isso que eles são incautos. Infelizmente, temos que orar, né? Não, nós respeitamos, nós estamos fazendo uma apologética cristã contra as falsas doutrinas, não contra as pessoas, né? Outra coisa aqui que a gente deve, sobre o cooperador e o estudo da Bíblia. A Bíblia é incisiva nesta questão, procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem vergonha, não se envergonha, que maneja bem a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15. E o que é manejar bem a palavra? É fazer só isso aqui, manejar, balançar, ou para eles é abrir a Bíblia e já falar na hora ali. Não é você ler, meditar, refletir, debruçar, né, fazer uma oração ali. O que está dizendo aqui? Não, eu vou para o livro de Isaías. Não, deixa eu ver qual é a conexão que tem. Então, obreiro aprovado que não se envergonha, né, que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra é você estudar bem a palavra. É você estar com ela debaixo do braço, só não quando entra na igreja, mas quando em casa, né? Os católicos fazem isso, sabe? No Salmo 91 ou 23, está lá aqueles suportes, né, dourados, cheio de poeira. Não sabe nem o que é que diz ali, mas está lá. Salmo 91 e Salmo 23 aberto. Como se ali fosse alguma coisa, um campo espiritual, está protegendo a minha casa. Se eu não leio. Então, para eles, é desse jeito que eles entendem. Manejar bem a palavra é na hora do culto, abre e fala o que vem à mente da cabeça deles. Então, é um erro gravíssimo. Sobre o que Deus diz em relação à palavra. Deus nos alerta sobre o perigo de não conhecermos a palavra. Ele diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento e eu também te rejeitarei. Olha o que aqui a palavra de Deus diz em Oséias 4:6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Assim como você me rejeitastes o conhecimento que está na palavra, eu também vos rejeitarei. Então, se você rejeita a palavra do Senhor, você está negando a Cristo. Como é que você vai estudar sobre a graça de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a graça de Cristo, se você não lê, se você não tem um devocional diário, se você não medita na palavra de dia e de noite, como o salmista diz? Então, infelizmente, é um erro gravíssimo. Enquanto Deus aprova o conhecimento, muitos líderes reprovam, né? Enquanto Deus diz leia, medite de dia e de noite, e os líderes religiosos, para não ser contestados, para os membros lá não abrir os olhos, mas isso aqui é uma seita realmente, não, tem que sair. Eles fazem o que? Eles proíbem. E, infelizmente, lobos liderando pequenos lobinhos ali. Diferente das igrejas tradicionais, são pastores, líderes, né? Ovelhas também, liderando ovelhas, não ovelhas menores. Porque tem o mesmo pé de igualdade. O pastor só tem um título acadêmico e um chamado pela igreja. Nada de mais especial. Se ele errar, né, nas igrejas tradicionais, se ele abusar, pelo menos em algumas igrejas, né, aquelas que são congregacionais, né, onde as decisões estão tomadas pela própria igreja, não pelo um conselho de fariseus ou um conselho de presbíteros ali, ou então somente pelo pastor ali, né, o episcopado, né, a assembleia, quem manda é o pastor. Na presbiteriana, quem manda é o concílio. Então, se o pastor errar, se o concílio ali, os presbíteros não aprovar, infelizmente, é outro erro que as igrejas tradicionais, pentecostais clássicas têm, né? É a sua forma de governo. Mas ali o pastor é que tem o ancião, ele se esconde atrás da Bíblia, sendo que os membros não podem ler a Bíblia. Então o que ele falar lá é o que é o correto. Ele pode falar a maior atrocidade lá em cima, mas como é que os membros vão saber se ele, na hora do culto mesmo, ele não lê a Bíblia, fica com a Bíblia fechada e rodando e gritando, entendeu? Como é que vão contestar alguma coisa? Ler diariamente a palavra, examinar, estudar, memorizar, gravar os versículos, conhecer, manejar bem a palavra, tudo isso é ordenança da palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus restrita aos cultos, será que a Irmandade deve buscar a palavra somente nos cultos? Há outros lugares onde a palavra pode ser lida e conhecida? Sim, em casa, no trabalho, em qualquer canto, no seu carro, você ouvindo a palavra ali, um áudio. Eles proíbem isso também. Em casa você não pode estudar, você pode estudar, mas se você disser que leu ou fez um devocional, o ancião de lá, o líder deles, chama a atenção daquele irmão, entendeu? Então é um erro gravíssimo sobre
a congregação cristã no Brasil proibiu seus membros de conhecer a palavra, né? Infelizmente, a congregação cristã no Brasil é uma seita perigosa, tá? Os seus ensinos são cheios de erros doutrinários, heréticos, eu diria até assim, heréticos, tá? Então, é bem complicado se você pertence ou se você conhece alguém. Eu tenho familiares que são católicos, são adventistas, né? Mas para a gente não causar aquela contenda, né? Aquele clima, infelizmente, a gente joga só uma semente lá no grupo da família, né? Uma leitura bíblica, um áudio, um devocional, mas infelizmente para os demais, né, tanto no YouTube aqui, ou na faculdade, no curso, na escola, enfim, no seu trabalho, temos que falar a verdade, não temos que ter medo, não. Temos que ser respeitosos, mas não temorosos em falar da palavra de Deus. Então, infelizmente, esses são alguns erros, né, da igreja, da congregação cristã no Brasil, né, que eles são sectaristas, exclusivistas, né. O batismo dele é algo sobrenatural, que a pessoa vai ali encontrar salvação no batismo, nas águas da irmandade ali, da igreja, né? Enfim, o não perdão do pecado contra o adultério e outras coisas mais. Seria muito extenso, né, falar o vídeo aqui. Eu separei somente esses pontos que são as mais notórias, né? Eles evangelizam preferencialmente pessoas já convertidas, né? Enfim, então eu usei, né, o conteúdo, queria até indicar, é um livro até raro, né, hoje em dia, você encontrar livro físico sobre sectarismo, sobre seitas. Então eu usei esse livro aqui, tá, como os pontos aí que eu coloquei, né, como direcionamento, 100 respostas para a congregação cristã no Brasil. E isso aqui é uma coleção, tem várias, tem sobre o catolicismo, sobre o mormonismo, sobre igreja católica, espiritismo, nova era, islamismo. Então essa obra aqui, literária, está disposta em PDF, né, porque eu acho que nem fazem mais a sua revisão, né, o seu lançamento, e eu acho só em PDF, tá? Então eu usei basicamente essa ferramenta aqui, né, esse PDF, você pode baixar, né? Então, assim, outra coisa que eu queria comentar, né, sobre a oração, para finalizar, né? A oração para eles é somente feita de joelho. Somente se você orar de joelho é que Deus vai ouvir a sua oração. Sendo que muitas passagens bíblicas dizem que pessoas oraram em pé, como Jesus mesmo fazia, deitado, entendeu? Então, assim, Jonas orou no ventre da baleia, não tinha como ele ficar ajoelhado. Enfim, e outra, a mulher sem o véu, ela é impura para a oração, Deus também não ouve, né? Que é uma das mais erros doutrinários, é isso. É um erro que é um costume para aquela igreja, né, de Corinto, onde as prostitutas rapavam os seus cabelos, e para não ser confundida com as outras ali, ela usava o véu para não ser confundida, né, com prostituta dentro da igreja. Então elas cobriam a sua cabeça até que seus cabelos nascessem ali, né? Então, mas eles não, eles só oram, as mulheres só têm que ir para a igreja, né, para a igreja. Lá em Corinto era para onde elas fossem, né, porque o cabelo estava rapado, né, porque era sinal das mulheres que faziam programas, né, mas na congregação somente na igreja, né, e ora somente de joelho. Então esse é um erro também equivocado demais. Por quê? Porque não tem leitura bíblica. Infelizmente esse é um erro da congregação cristã no Brasil, e vários outros aí a gente pode fazer até um segundo vídeo, tá? Espero que você tenha gostado, aí aproveitado, anotado alguns pontos. Envie esse vídeo aí para aquela pessoa que está precisando ouvir, né? Muitas pessoas da CCB saíram da seita porque no tempo da pandemia ouviram a pregação do Evangelho através de grandes pregadores como Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Marcos Branconato, Paulo Júnior, né? Heber Campos Júnior, Mauro Meister, Eliseu Rodrigues, né? Então muito pessoal da Irmandade, da CCB, durante a pandemia, como eles não tinham essa prática de transmitir o culto, era muito fechado, e não podia ir para a igreja, foi o que eles fizeram, para o YouTube. E no YouTube não vai encontrar nada da congregação cristã no Brasil. Então eles ouviam outros pregadores e ouviam a verdade de apologistas, né?
Então muitas pessoas estão saindo até hoje, estão saindo da denominação, da seita, por conta da verdade, né? João 8,32, conhecerei a verdade vos libertarás. Então tem muitos CCBanos que estão conhecendo a verdade e migrando para igrejas pentecostais clássicas, como a Assembleia de Deus, né, Verbo da Vida, ou tradicionais, Igreja Batista Regular, Presbiteriana, Assembleia, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Renovada, né, Igreja Batista da Convenção, Congregacional, Igreja Congregacional, né, por conta que eles estão abrindo seus olhos espirituais, porque os físicos estavam abertos para a denominação, mas o espiritual estava fechado. Então que Deus abençoe você, espero que você curta aí o vídeo, tá? Comente se você já foi nessa seita, né? Se conhece alguém, e vamos orar para que pessoas mais saiam e venham realmente para a luz de Cristo, que somente Cristo é o nosso suficiente e mediador entre Deus e os homens, somente Ele. Se você crê em Jesus Cristo, amém. Se você não crê, se você é uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e que Ele pode transformar a sua vida, amém? Então ficando por aqui e até o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe.